O tema desta mensagem, áudio bíblica abençoadíssima, é: a salvação é pela graça. Esta mensagem, áudio bíblica abençoadíssima, ela está contida, inspirada no livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 20. Vamos escutá-la para entendê-la? Então escute a Bíblia aberta que eu vou lê-la. Esta mensagem audiobíblica abençoadíssima, é claro. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 20, que eu vou lê-la agora. Escute-a. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem conhecimento, sim, pela lei vem o conhecimento do pecado. Este versículo está contido no livro de Hebreus, aos Hebreus, capítulo 3, versículo 20. Vamos agora escutar o comentário do mesmo? Seja um crente bereano ou bereana, confira se é isto mesmo. Cristãos nobre, a nobreza do cristão. Já estou jogando já um título aqui, a nobreza do cristão e da cristã. Vê se é isso mesmo, não para me deixar em apuros, mas para se deliciar da mensagem. Se é isto mesmo, confirmar, entendeu? Então, crente bereano e bereana. Os Tessalônica, Paulo fala que rejeitaram. Ainda ia correndo onde Paulo estava para poder atiçar, para provocar tumulto, os da Tessalônica. Você vê, né? E Paulo vai para os bereanos, em Berea, e eles aceitam com o maior agrado. Então, a salvação veio para o mundo todo, mas nem todos vai ser salvo pela mensagem, entendeu? Então é isso. Vamos escutar o comentário. O que o Romanos capítulo 3, versículo 20 quer dizer? Ó, meus R, vai ser mais um francês, quer dizer, é uma pergunta retórica. Já sabe que é uma pergunta retórica? A pessoa pelo qual faz a pergunta já sabe a resposta. Ou seja, uma maneira de incentivar, de provocar a atenção do ouvinte. Seja um crente bereano ou bereana, pesquisa no Google e diga assim: o que é uma pergunta retórica? Eu sempre fui um pesquisador nato, e agora com as novas ferramentas, mais ainda, entendeu? Você que está do outro lado, seja um crente bereano ou bereana. Que o Romanos capítulo 3, versículo 20, esse versículo afirma que ninguém é justificado ou justificada, ou seja, declarado ou declarada justo ou justa diante de Deus pela obediência à lei, pois a função da lei é revelar a gravidade do pecado. Não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não é verdade? Reparou? Então, a obediência da lei, a lei, pois a função da lei é revelar a gravidade do pecado, nos nossos pecados. Ela, a lei, atua como um espelho que mostra que mostra e manda, mas não remove, que mostra a mancha. Repare, a lei mostra a mancha, mas não remove ela. Não adulterarás, não dará falso testemunho. Mas não mostra a mancha, mas não remove. Entendeu? É essa a função da lei. A lei expõe a necessidade de salvação,
tornando a graça de Cristo indispensável, ou seja, não pode ser dispensada. A obediência à lei não salva. As regras, mandamentos, não pode apagar o pecado. Regras, mandamentos não pode apagar o pecado. Ou tornar qualquer pessoa justa diante de Deus. A função principal da lei, você que está do outro lado, entenda de uma vez que a função principal da lei é aumentar o conhecimento do pecado. Quando você diz, não adulterarás, não matarás, você já está sabendo. Mas mostrando que todos os pecados estão afastados ou afastadas de Deus. E como ninguém consegue cumprir a lei, todas as leis, perfeitamente, o versículo direciona o ser humano, ou seja, toda a raça humana, até a necessidade de Cristo para a salvação pela fé em Jesus, não por obras, entendeu? Méritos humanos, entendeu? Em outras palavras, Romanos capítulo 3, versículo 20, tá? Escuta você que está do outro lado, quer dizer que a lei funciona, portanto, para demonstrar que a salvação vem exclusivamente pela graça de Deus, preparando o terreno, o caminho para a justificação pela fé, mostrada em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 30. Olha lá que você vai ver o que ele diz lá. Seja um crente bereano, uma crente bereana. Complementa a mensagem vendo lá. Em Romanos capítulo 3, os versículos 21 a 30. Olha lá. Pois a função da lei ela mostra a mancha, mas não remove. Então, cada vez mais, não adulterarás, não matarás, está mostrando que a gente está fazendo aquilo, mas a gente não pode cumprir tudo, só pela graça de Jesus, pela fé em Cristo, por isso que Cristo morreu. Pela graça sois salvos, mediante a lei, a fé, não por mérito humanos, entendeu? Não vem de nós, mas de Jesus. Esse foi o grande dilema da reforma que Lutero começou a pregar, reconheceu, entendeu? Que a salvação vinha pela graça, justificada pela morte de Jesus na cruz. Simples, na verdade. Amém? Irmão, irmã itubiana, amigo itubiano, itubiana, peço-me por favor todas as mensagens que eu estou mandando do YouTube para vocês entrarem no nosso canal. É o nosso. É seu, é nosso. É meu, é nosso. E se inscreva. Estamos com 36 estacionados. Eu não sei se eu estou mandando, estou igual papagaio de auditório, repetindo toda vez a mensagem a mesma, o apelo. Até final do ano, mais 200 novos inscritos. Será que vamos conseguir chegar a 209 inscritos até o final do ano? Conto com a colaboração de todos vocês do outro lado. Algumas conhecidas, e a maior parte anônimos que eu não conheço, nesse Brasil afora, nesse mundo afora aí, que estão vendo minha mensagem. Conto com vocês. Jesus abençoe cada um. Amém? A Jesus toda glória, honra, força, poder, majestade e louvor. Muitíssimos louvores para Jesus, é claro, o autor e consumador da tua, também da minha, da nossa fé. Amém? E assim seja. Rege ao meio